Ela afirmou isso, não entendi. Eu também não estou entendendo. Nem eu Venúzia, entendi ainda. hein? Maria Clara, faz favor, telefone novamente, a produção vai conversar um pouquinho mais e tentar, correto? Não fique triste não, porque eu não entendi realmente. A gente sabe que o BIRD não financia o governo. Apagar deve ser apagar a folha dos servidores. Não, mas o caso do banco não é o dinheiro, não é para pagar folha de pagamento, é um projeto que vai se aplicar na demissão voluntária. É um projeto, não é para pagar uma folha de pagamento. Folha de pagamento quem paga é o governo. E essa, a duras penas, a gente está conseguindo pagar. É o seguinte, é que me parece que eu estou entendendo. Assim, a gente não sabe que o BIRD não financia o governo para pagamento da folha do funcionalismo. Exatamente. Eu acho que a questão que ela está querendo dizer a um consenso. É que como é que o banco, que ela sabe que o banco não financia a folha. Mas o problema do banco não é para a folha, é para o projeto de demissão voluntária, que isso não é pagamento de folha, isso é um projeto à parte. Pagamento de folha quem paga é o Estado. Então não tem, a folha de pagamento não tem nada a ver com o banco. Secretário, eu faço uma pergunta agora à deputada. A senhora já entrou recentemente no Partido Popular Socialista, que é o antigo Partido Comunista. Eu pergunto... É nisso que dá convidar jornalista para fazer perguntas também. Mas não tem problema não. O que une, na verdade, o ideário da senhora com, digamos assim, com o ideário do presidente do antigo PCB, o secretário Wellington Mangueira? O que motivou a entrar no partido? Olha, o que me motivou a entrar no PPS não foi o Wellington, ou fulano, ciclano, foi a ideologia do partido, a linha de conduta do partido, que é parecida com o que eu acredito. Então, de todos, quando eu quis mudar de partido, quando eu quis sair do PMDB, eu procurei em vários partidos a linha de conduta e a linha de pensamento de cada um. E a que deu mais com a minha maneira de ver e fazer as coisas foi o PPS. Independente de dentro do PPS eu ter vários amigos, porque além da questão ideológica, da questão do que você acredita, tem a amizade. Eu tenho muitos amigos no PPS, mas também tenho nos outros partidos, então não foi isso que influenciou minha ida. Venúzia, aqui uma pergunta que vem por telefone de Helder Barroso, da Praia 3 de Julho ou do bairro 3 de Julho. Pergunta o seguinte: se os cargos em comissão vão continuar pagando esta exorbitância, enquanto o servidor comum ganha muito pouco? Olha, Helder, o problema de cargos em comissão, eu gostaria de explicar uma coisa. As pessoas falam muito, porque o governo está enxugando folha e tem o problema dos cargos em comissão. Cargo em comissão, eu não vou falar em termos de quantidade nem de qualidade, mas toda estrutura de qualquer órgão exige, dentro da sua estrutura, cargos em comissão, que são pessoas técnicas que você tem que colocar, que às vezes, infelizmente, o que acontece no serviço público, às vezes você tem excesso de pessoal, mas não tem aquele tipo de pessoal que você está precisando. E o cargo em comissão, ele precisa existir por isso, senão a gente não vai ter técnicos que a gente não tem como servidor público e como a lei obriga para contratar. Efetivamente, um servidor público tem que fazer concurso é uma coisa demorada, leva um processo, então tem que ter um cargo em comissão para resolver esse tipo de problema. Agora, sobre exorbitância ou não, existe cargo em comissão que tem salários altos. Eu tenho cargo em comissão de R$90, de R$60, então é muito relativo isso. Tem alguns que têm um valor mais alto, mas a grande maioria é salário em torno de R$200, R$300, que é até pouco para o tipo de função que a pessoa tem que assumir no Estado. Venúzia, nós vamos chamar nossos comerciais, mas a senhora permanece aqui conosco, o Araripe também, tem aqui uma surpresa para o Araripe e o Luciano também. Vamos aos nossos comerciais, daqui a pouquinho nós estamos de volta. Você não precisa. Canal 13, voltando com os nossos entrevistados hoje, Araripe Coutinho. Primeiro bloco, conversamos sobre poesia e vamos ainda ter a participação dele. Eu tenho aqui uma surpresa reservada para a Araripe. Também com a secretária de administração, a doutora Venúzia, e o nosso jornalista convidado, Luciano, que está aqui conosco. Nós temos mais 10 minutos de programa, acho que é o suficiente. Ainda dá tempo para você fazer as suas perguntas e os nossos convidados responderem. Doutora Venúzia, eu tenho aqui uma pergunta a fazer à secretária.
comenta-se muito que haverá fusões entre empresas, não é empresas e secretarias, entre as empresas e as secretarias. Há verdade nisto? Há estudo técnico a esse respeito? Não, existe um estudo sendo feito pela Secretaria do Planejamento, mas colocar Então, empresas e com o doutor Marcos Sim. Melo, colocar empresas dentro da Secretaria é uma coisa meio complicada, porque são dois regimes jurídicos diferentes. A Secretaria, nós trabalhamos com servidor estatutário, as empresas eles são seletistas, e você não pode transformar um seletista no estatutário, a lei não permite. Então, o que existe é um estudo de fusão entre empresas ou de redução e enxugamento das empresas que existem para que elas se adaptem e possam viver com recurso próprio, porque a empresa tem que viver com recurso próprio. Não pode a empresa ser bancada pelo governo, não é a finalidade da empresa ser bancada. Moderna, né? A visão... Exatamente, bancado pelo governo são as secretarias e os órgãos da administração direta. Venusi, e com relação ao programa de demissões voluntárias da CEOP, que a coisa está pegando fogo, né? O que as emissoras de rádio estão comentando, enfim, muitas pessoas preocupadas. Eu acho que é o momento de explicar isso com calma. Olha, o programa de demissão voluntária da CEOP, eu não tenho conhecimento, porque a Secretaria de Administração, é como eu volto a dizer, às vezes me colocam com responsabilidade demais que eu não tenho. Empresas não passam pela minha secretaria. A Secretaria de Administração só tem responsabilidades sobre os órgãos da administração direta, as fundações e autarquias. As empresas, elas têm autonomia administrativa e financeira. Então, eu não tenho, eu tive conhecimento do programa de demissão voluntária da CEOP através de jornal também. Eles pegaram, eu acho que eles pegaram uma minuta do nosso programa que está em estudo na Secretaria de Planejamento e adequaram à empresa. Mas, na verdade, eu não tenho conhecimento, eu não vi e não peguei, não sei direito. O que eu conheço é através da imprensa. Venusi, me diz uma coisa que eu fico sempre curioso, né, nessas entrevistas, porque às vezes há um tumulto muito grande e as pessoas ficam logo enervadas e perdem um pouco a temperança, e perdendo um pouco a temperança, perde um pouco o equilíbrio e o bom senso. E muitas vezes fica uma briga, um bate-boca, evidentemente. E muitas vezes a autoridade naquele momento, a autoridade porque está conhecendo o assunto e tem resposta para muitas perguntas, mas não deixam ele dar a resposta. É verdade. Então eu quero aproveitar essa oportunidade do Canal 13 e me colocar na situação de quem está em casa nesse momento. E tendo a oportunidade de ver a secretária de administração falando um assunto muito importante, porque vai atingir o bolso de muita gente, evidentemente. É o seguinte, a Secretaria de Administração, até onde vai a responsabilidade na atual estrutura de governo de uma Secretaria de Administração? Olha, tem pessoas que não entendem isso. Não entendem. E ficam atribuindo coisas exatamente. As pessoas não entendem o procedimento das coisas e, às vezes, colocam responsabilidade sobre determinado órgão que não tem. Por exemplo, eu sou muito acusada, a minha secretaria é muito acusada de que cortou vantagem de não sei quem, cortou vantagem. Nós não cortamos vantagem, nós apenas monitoramos a folha. Mas tudo que inclui numa folha de determinado órgão, quem inclui é a secretaria do servidor, que o servidor trabalha, não somos nós. Nós recebemos os boletins, produzimos a folha e monitoramos para ver se tudo está correto. Mas tirar ou colocar vantagem não é atribuição da Secretaria de Administração, isso é atribuição do órgão de origem do servidor. Existe um problema que muitas vezes eu estou escutando os programas e que o pessoal diz: me cortaram um adicional noturno. Eu não posso cortar adicional noturno de ninguém, até porque eu não sei quem está trabalhando no horário noturno. Se um vigia, ou seja lá, um profissional que trabalha no horário que deveria ter um adicional noturno, quem coloca isso no boletim é o órgão que ele trabalha, porque eu não sei se ele está trabalhando naquele horário. Muitas vezes os chefes por aí afora, por seus compromissos, seus comprometimentos políticos, etc., ele joga isso para o secretário. Joga na inocência da não informação naquele momento do secretário. Então, chefes, muitas vezes, setores de reparto, não, isso aí é com a secretaria. Ele tira o corpo fora, quando a responsabilidade é dele. Existe isso? Existe. E vamos deixar isso claro aqui, não, né? Isso é uma coisa que existe, que nos incomoda muito os funcionários da Secretaria da Administração,
de muitas vezes um servidor chegar lá irritado e gritando, porque quando você perde dinheiro sempre se irrita, e chega lá gritando, e quando a gente vai verificar o caso, não é um caso nosso, é um caso dele resolver no órgão dele de origem. Então a gente ainda tenta minimizar, ligar para a secretaria, encaminhar o servidor para resolver o problema daquele servidor. Era como um caso de adicional noturno. Às vezes cortaram o adicional noturno, mas não é a secretaria que cortou ou colocou. Nós não colocamos nem cortamos nada porque nós não sabemos a situação do servidor. Vem o boletim para a gente e a partir do boletim da secretaria que o servidor é funcionário, nós fazemos a folha em cima das informações que nós temos. Então é ficar atento para isso. Então, quando tiver um problema, de algum problema no seu contra-cheque, procure antes sua secretaria de origem. E se disserem que for secretaria de administração, por favor, vá calmo, porque às vezes não é um problema nosso. Denúzia, tem uma pergunta aqui de Valmir, do Sindicato dos Policiais. Pergunta o seguinte: a senhora tem conhecimento de que quando um policial está respondendo sindicância, tem a gratificação de desempenho cortada? Olha, a gratificação de desempenho é uma polêmica muito grande dentro do governo. Gratificação de desempenho, o nome já diz, é uma gratificação por desempenho. Ela pode ser cortada a depender do julgamento do chefe, do diretor, da pessoa. Se ela achar que ele não tem um desempenho para merecer aquela gratificação, ele tem autonomia para cortar. Uma outra pergunta. Num caso de sindicância, é claro que se uma pessoa está em sindicância é porque existe algum problema administrativo, então ela pode perder, ele pode cortar. Uma pergunta que vem de Andréia, de Atalaia. Se o governador não pensa em acabar com os cargos comissionados, se o governo não pensa em acabar com os cargos comissionados da Casa Civil das pessoas que não trabalham? Olha... Está com raiva, né? Está com raiva. Está com raiva. Os cargos comissionados da Casa Civil, primeiro, eu queria fazer um esclarecimento. Os cargos comissionados do governo não é esse número que vivem dizendo por aí, 12 mil, dizem outros que é 8 mil. Conhecimento na minha folha que eu tenho, não passa de 1.600 e pouco. Perfeito. Vem uma outra pergunta de Messias, do DR. Ele pergunta o seguinte: acha justo cortar o desempenho dos servidores do DR com valores que variam de 30, 50 até 100 reais depois de um ano sem reajustá-lo, sem reajuste do governo? Bom, aí é aquele caso. O caso do DR, o DR tem autonomia administrativa e financeira. Esse problema de desempenho é uma coisa muito de gerenciamento do diretor e do presidente ou do secretário do órgão. Isso, a Secretaria de Administração não intervém sobre isso. Perfeito. Cada órgão administra seu adicional de desempenho como o diretor acha. Eu Perfeito. tenho desempenho na minha secretaria e trabalho com ele como eu acho. Denúzia, uma outra pergunta que vem, as perguntas foram muitas, estão sendo muitas, e nós temos somente 4 minutos de programa, sem dúvida nenhuma. Nós temos 3 minutos de programa. Mas vou passar essas duas perguntas. Maria José do Grajeru, ela está preocupada porque comenta-se que vai ser cortado o adicional de desempenho do IPS, visto os casos DR e DETRAN. Olha, pelo que eu tenho conhecimento, não. O DETRAN não está cortando adicional de desempenho. E o IPS? E, pelo que eu tenho conhecimento, também o IPS não cortou adicional de desempenho. Está respondido. O DR, eu tive conhecimento também através da imprensa, que eles estão fazendo uma revisão, revendo que é um direito, porque adicional de desempenho não é uma vantagem pessoal, entendeu? Então não é coisa... É uma coisa que você é um bom funcionário, eu preciso do seu trabalho, então eu lhe dou. Se você não responde a minha expectativa, eu posso tirar. É muito de gerenciamento. Perfeito. Aqui, Araripe, para você. Marilene Ribeiro, Nova Saneamento. Araripe, você quer conhecer minhas poesias? Eu estou aberto na biblioteca pública a partir da tarde. Quer dizer, você querendo e achando, né, que eu tenho algum poder para isso, a gente poderia discutir e eu tenho todo o prazer, Marilene, em lhe receber. Exato. Olha, eu estou aqui com um telefonema que chegou aqui agora, mas vem aqui em hieróglifos. A produção dessa vez não deu tempo nem bater a máquina. É do São José, de Marilene, é sobre... é Marlene, né?
presidente do PCB, é? Não está dando para... Me parece que ela diz que o Luciano, PCB... aqui o assessor para hieróglifos. Luciano, Me parece, do PCB. Marlene, presidente do PCB. É que o que ela PCB, ele se transformou, o antigo PCB se transformou em PPS. Ah, sim. Mas o Partido Comunista Brasileiro continua existindo e a Marlene, que me parece que é a pessoa que telefondou para cá, é a presidente do partido aqui no estado. Agora, Não, o que continua ela a perceber. Eu acho que ela fez uma correção. Não, continua a PCB. Vamos fazer o seguinte, isso fica para outro programa, tá bom? Porque esse PCB fica, não fica, não é bem agora, mas eu espero que você participe, Mariane, do nosso programa, nossos programas futuros, tá bem assim? Araripe, eu tenho uma surpresa para você, mas eu quero fazer uma última pergunta à Venúzia, nossa secretária de administração, para encerrar o nosso programa. Temos 1 minuto. Pergunta de José, da Luzia, do bairro Luzia. Pergunta o seguinte, doutora Venúzia. O que o governo vai oferecer para as demissões voluntárias? E são muitos os cargos de comissão via política? Isso vai acabar? Isso já foi respondido, né? Sobre o cargo de comissão, eu vou voltar a explicar que os cargos em comissão, a maioria pertencem à estrutura do órgão e que são pessoas que necessariamente... Eu tenho alguns cargos em comissão na minha secretaria que são absolutamente necessários e às vezes, e não é esse valor que as pessoas dizem. A maioria dos cargos em comissão do Estado são valores até muito irrisórios. Perfeito. A todos que acompanharam esse nosso programa, nosso muito obrigado. E eu quero encerrar aqui atendendo a um telefonema que pediu para que nós repetíssemos, não é? Tobias Barreto de Menezes, claro, em homenagem a todos vocês, em homenagem à presença de Venúzia, ao Luciano Correia e ao Araripe, nosso poeta consagrado. Então, encerrando o programa. Amar é fazer o ninho que a 2 almas contém, ter medo de estar sozinho, dizer com lágrimas, vem, flor querida, noiva, esposa. Obrigado e até amanhã. O MoMA, Museu de Arte Moderna de Nova York, programa um festival com novos diretores de cinema, entre eles um brasileiro. Agora, um homem casado, Prince se prepara para ser pai e não quer saber o sexo do bebê que vai nascer em novembro. Boa noite. O Festival New Director Films, que é uma promoção conjunta do Lincoln Center e do MoMA de Nova York, destinada a cineastas estreantes, está comemorando 25 anos. A mostra, já tradicional, selecionou 21 filmes, entre eles um curta-metragem do brasileiro Luiz Dantas. Brincadeira de Criança, que será exibido amanhã e quarta-feira em Nova York, foi todo rodado numa favela de São Paulo. O festival faz parte da programação de primavera do Museu de Arte Moderna. São 21 longa e curta-metragens de 17 países. Entre eles, o curta-metragem brasileiro Brincadeira de Criança. O filme foi feito numa favela em São Paulo e usou poucos atores profissionais. A maioria dos atores mora na própria favela e nunca tinha visto uma câmera de cinema. O filme mostra que, neste ambiente, uma simples brincadeira pode acabar em violência de verdade. Brincadeira de Criança é o primeiro filme de Luiz Dantas. Ele é paulista e se formou em economia na USP. Atualmente faz pós-graduação em cinema aqui na Universidade Columbia, em Nova York. Você fez o filme antes de vir para cá? Fiz, eu rodei esse filme em 94, em junho, começo de junho de 94. Aí tive que parar um tempo, porque não tinha mais dinheiro. Aí aconteceu de vir para cá também, porque eu já tinha me inscrito, fui aceito, saiu a bolsa e tal. Aí eu vim para cá, tinha feito uma primeira montagem do filme, fiz o primeiro semestre de curso aqui e voltei para o Brasil em dezembro. E aí acabou a montagem, eu voltei para cá para continuar o curso
e fiz as cópias aqui. Por que você veio estudar cinema aqui? E primeiro porque, assim, é diferente. Os Estados Unidos, eles fazem muito filme, a indústria que é enorme, e eu queria conhecer isso também, né? E aqui você tem acesso a muita coisa, né? Por exemplo, produtores, diretores, e rola uma indústria, uma coisa que no Brasil ainda não acontece, né? Por exemplo, você tem acesso a produtores grandes. Esse semestre teve aqui um cara que produziu o ET, teve dando aula ele que deu o curso de produção. Então, tem desde o cara independente, né, que vem aqui dar palestras, trabalhar com a gente também, que produz cinema independente, e até o cara de Hollywood. Aqui é interessante porque, assim, é um meio termo, não é Hollywood, né, e tem muita gente do leste europeu, então dá uma mistura interessante, assim. Você acha que o tema do filme ajudou na hora dele ser escolhido? Eu acho que sim, acho que isso é o tema do filme, né? Então, se o filme é interessante, o tema tem que ser também. Um documentário, uma ficção curta, né? Tem 11 minutos e acho que é bem elaborado. Você tem vontade de voltar para o Brasil para fazer cinema ou você prefere tentar se estabelecer aqui e fazer cinema aqui? Olha, eu acho que me estabelecer aqui eu não quero. O que eu quero, e a minha ideia, vindo para cá, era estudar cinema nos Estados Unidos e fazer contatos, né? E voltar para o Brasil com esses contatos aqui também, né? Quer dizer, na verdade eu quero filmar no Brasil, mas eu quero ter alguns contatos aqui, porque eu acho que isso pode ajudar o que eu fizer lá também, né? O teatro de Nelson Rodrigues, a música do compositor Paçoca e boas estreias nos cinemas. São alguns dos destaques da agenda cultural da semana que você confere agora no Metrópolis. Indicado para o Oscar de melhor filme estrangeiro, O Homem das Estrelas, de Giuseppe Tornatore, tem Sérgio Castellitto percorrendo a Itália do pós-guerra como caçador de talentos. Ele ganha vida vendendo aos incautos a esperança de uma carreira no cinema. Como no premiado Cinema Paradiso, o diretor usa o sentimentalismo e as paisagens da Sicília, onde nasceu. O cinema italiano é destaque também em Santos, numa mostra que vai até domingo. Uma das atrações é o drama Os Fanáticos, de Rick Tognazzi, que tem por tema a violência entre torcidas organizadas. O diretor, que é filho do ator Ugo Tognazzi, é uma das personalidades convidadas para a mostra, que acontece no Posto 4 Cinearte. John Travolta faz o personagem mais malvado de sua carreira em A Última Ameaça, o segundo filme americano do diretor John Woo, uma das grandes revelações do cinema de Hong Kong. O vilão rouba 2 ogivas nucleares da Força Aérea Americana e entra em clima de gato e rato com o piloto Christian Slater. A Última Ameaça está entre as 5 maiores bilheterias deste ano nos Estados Unidos. Um sábado de aleluia em clima de axé music é o que o ex-integrante do Olodum, Pierre Onassis, vai oferecer na Tom Brasil. E isso com músicas que voltam a fazer sucesso a cada carnaval, como Requebra, e composições dele que foram gravadas por outros artistas. A festa começa às 11 da noite, com ingressos de R$ 25 a R$ 35. Sabe a Cidade, o novo álbum do cantor Paçoca, será lançado com shows terça e quarta às 10 da noite no bar Vou Vivendo. O CD apresenta músicas do artista inspiradas na cidade de São Paulo, como O Relógio da Paulista. E os ingressos vão custar R$ 15. Conheço também o baralho, conheço a viola e a pinga, pra cantar não faço ensaio. Uns dizem que a pinga é da cana, outros dizem que Em instantes, no Metrópolis, entrevista e musical com Marli Miranda e a cobertura completa de mais uma edição do Perc-Pan, o Festival Internacional de Percussão na Bahia. Metrópolis. Apoio Cultural. Água mineral Cristal. É natural pedir Cristal. Mega da Iopa. O prazer é todo seu.
Boa noite. Veja no Jornal da Cultura. Mais de 100 horas de tensão em Goiás marcam uma das maiores rebeliões enfrentadas no Brasil. Presos 2 diretores de banco acusados de estelionato e formação de quadrilha. A Inglaterra decide exterminar 4 milhões de cabeças de gado em 6 anos. A medida seria tomada para restaurar a confiança na carne britânica, atingida pela síndrome da vaca louca. Cercados há quase uma semana pela polícia, radicais de direita desafiam as leis americanas. Os Free Men gravam vídeos didáticos para ensinar a combater a Constituição com um terrorismo de papel. O Jornal da Cultura, você já sabe, começa às 10 horas logo após o Metrópolis. Até já. Amizade, paixão, tragédia. A Rede Cultura, uma obra-prima de Jorge Bizet, Os Pescadores de Pérolas. Especial gravado com exclusividade no Teatro Municipal de São Paulo. Sexta, dia 5, 2 da tarde. A banda Senhor Banana começou assim meio por acaso em 94 em Curitiba. Feita a primeira fita demo, o show de lançamento teve público de 2.500 pessoas, entre elas alguns executivos de gravadoras. 2 anos depois desse começo despretensioso, o Senhor Banana já aparece como contratado da gravadora Virgin e agora está aqui em São Paulo divulgando seu CD de estreia, produzido por George Foley, ex-baixista da banda de Peter Tosh. Vamos lá, galera! 1, 2, 1, 2, vamos lá! Dignidade é sentimento inexistente no coração dessa gente que não sabe seu poder. O problema é a pobreza que invade a cidade que não para de crescer. Esse nome é um nome que eu e o Fabiano, a gente teve isso, que a gente teve a ideia, a gente estava numa noite assim, tomando alguns tragos e esse nome surgiu na nossa cabeça. A gente meio que manda uma banana, assim, porque o ato de se mandar uma banana é um ato de revolta, assim, mas com um pouco de bom humor. Então acho que é mais ou menos isso que a gente faz. A gente coloca a música dançante e alegre com letras que dizem alguma coisa. Teu 21, teu 22, teu 22, 24, 22, 25. Eu fiz Química Industrial. Eu fazia Direito, o Sérgio Arquitetura, Eduardo Desenho Industrial, o Bruno Administração e o Gabriel fazia da vida. Eu acho que as nossas influências maiores são do reggae inglês, que é um reggae já misturado com a música pop. Também a gente tem muita influência dos ritmos brasileiros, dos ritmos nordestinos, da embolada, do baião. E também o que a gente colocou no nosso disco também a gente tentou ir um pouco mais além do reggae, a gente tentou buscar as raízes do reggae, tendo o ska também, que é o que se diz o avô do reggae dentro do disco, tendo o calypso, que é um ritmo caribenho também, que praticamente é dos primeiros, assim. E uma coisa muito legal que a gente